e nós já estamos de volta. Temos aqui um convidado especial, o Thiago, que trouxe uma criaturinha incrível. Olha aí, Bela. Bom dia para todo mundo, bom dia, Bela, bom dia, galera que está em casa nos assistindo. Hoje a gente trouxe mais um bichinho aqui, toda semana já tem acho que 2 semanas, Bela, que a gente não traz nenhum bichinho para o pessoal ver, para a galera ver, né? A gente falou das últimas 2 semanas a respeito de desmatamento, falamos do Parque Ecológico de Vilhena, e entre outros empreendimentos aqui em Vilhena que estão desmatando, né, e causando certo problema para o nosso clima, principalmente, né, e também para a nossa fauna. E aí, Bela, essa semana chegou esse carinha aqui, né, chegou da Secretaria de Meio Ambiente, então é sempre bom falar para a população aí, esses caras aqui, tirando os nossos gaviões, esses caras aqui são caras de resgate de fauna. Então a Secretaria de Meio Ambiente, mandar um abraço lá para todo mundo da Secretaria de Meio Ambiente, para a Vera, a secretária de Meio Ambiente, lá para o Rafael, assessor, né, que ele é biólogo, trabalha lá, levou esse carinha para a gente, Bela, para a gente fazer um trabalho de reintrodução, né? Então, isso já é reflexo, galera, você que está em casa nos assistindo aí, quem assiste toda semana aqui o nosso quadro Biodiversidade, aqui o programa Câmera Mais, né, com a Raquel, essa semana com a Bela, e a gente já falou algumas vezes dessa questão de desmatamento e todos os problemas, as problemáticas, Bela, que causam essas árvores estarem caindo de forma indiscriminada, né? Então, esse cara aqui é mais um fruto da ação antrópica que a gente fala, que é aquela relação que nós, seres humanos, nós homens, né, temos com o nosso meio ambiente e aquele impacto que a gente acaba causando nos bichos, né? Eu vejo de pertinho isso, viu? Eu moro quase ali no setor de chácara e todos os anos, numa determinada região tem queimada e assim, é realmente muito triste. A gente já teve que ver animais correndo do meio do fogo. Já teve gato, já teve cobra, e sempre em épocas assim, de queimada, aparecem certos bichos assim, específicos, aranha, cobra, já chegou a aparecer na minha casa, justamente por conta das queimadas. Exatamente. Todos os anos a gente captura, né? Captura alguns bichos aí oriundos, a gente até vai ao lugar que está pegando fogo, né? Eu, como voluntário, Bela, deixar bem claro para a população aí, tem gente que até confunde, até hoje, eu já trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, já fui secretário de Meio Ambiente, já fui adjunto, mas hoje eu não estou mais lá, eu pratico um trabalho voluntário, né? Esses bichos aqui, a gente treina esses bichos, cria esses bichos, a gente tira do nosso bolso, ninguém ajuda, é sempre bom falar isso. E aí, de vez em quando tem essas queimadas, a gente acaba indo para alguns locais fazer o resgate desses bichos, né? A gente até filma, a gente ao longo do tempo aqui, agora na SIC TV Vilhena, aqui na Rede Record, a gente vai passar para vocês, vai mostrar, né, alguns documentários relacionados a isso e esses impactos que são causados por esses bichos. Deixa eu só fazer um parênteses, Bela, porque eu estava assistindo o programa, né, antes de vir para cá, né, eu botei lá na televisão, e estava falando sobre o Aedes aegypti, né, e assim, todos os anos, assim como os caramujos e esses mosquitos transmissores de dengue, inclusive minha sobrinha está com dengue, pegou dengue, o Ministério Público, eu sei porque eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, eles exigem que a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde façam alguns trabalhos relacionados a esses animais. Então, assim, é o que a especialista falou até na TV, faltam políticas públicas. A gente não deve esperar o Ministério Público alguma cobrança para fazer alguma atividade relacionada a isso, né? E aí a gente chega nessa época de chuva, a gente tem esses problemas. Uma coisa que eu sempre costumo falar, Bela, a relação, principalmente da fauna e da flora também, com esses animais. Esse controle de pragas natural que aqui a gente não tem. Então, por mais que o pessoal fale, o biólogo adora bichinho, o biólogo cuida disso, não é isso que eu estou falando. A gente cuida de bichinho também, mas nós temos outras atribuições. São vários os animais, Bela, principalmente os sapos, velho. Você que está em casa nos assistindo aí, aquele sapinho feinho que você costuma jogar o sal, né? Principalmente quem tem chácara, que fica aquele sapinho cururu, né? Que tem aquelas 2 glândulazinhas de veneno. Bela, eles comem mais de 1000 insetos por noite. Então, assim, a especialista até falou, a gente tem que cuidar dos ovos ali, enquanto o bicho não vira mosquito.
Então, os girinos desses sapos que estão na água, quando eles vão eclodir, vão botar os ovos, esses girinos comem essas larvas também de mosquito. Então, assim, a gente acaba matando a nossa fauna silvestre que vão nos proteger. Então, eu falava muito isso quando eu trabalhava lá na Secretaria de Meio Ambiente, Bela, e eu gosto de falar sempre isso aqui. Então, sempre quando eu tenho oportunidade que surge esse tema, eu gosto de falar. Por exemplo, outro bicho interessante, a lagartixa. Estou só fugindo aqui do nosso tema, só para esclarecer para a população, que eu acho que isso é interessante. Ontem mesmo eu estava lá em casa e eu vi algumas lagartixas passando, a Juliana, minha esposa, né? Até mostrei, falei, a lagartixa lá, a lagartixa. Ela é a psicóloga mais bióloga e veterinária do mundo, né? E aí eu falei, pô, a lagartixa come várias, a lagartixa fica na parede de casa comendo os mosquitos, é até legal de ficar vendo. E as pessoas costumam ver uma lagartixa e ter nojo dessa lagartixa e ir lá e bater a lagartixa. Então fazem um controle de pragas natural para a população. Então, quero fazer um apelo aqui para vocês, não é só isso que vai resolver, é claro, né, como a especialista falou agora há pouco na matéria, a gente não deve deixar água acumulada, né, principalmente água em plantas, a gente deve sempre retirar aquilo ali, botar uma terra em cima. Preserve a nossa fauna, galera, preserve a nossa fauna, porque a gente já está começando a sentir a problemática disso, tá? E daqui a alguns anos eu vou pegar, né, inclusive quem não for assistir agora ao vivo, não quiser te ver assistindo ao vivo, vocês podem assistir também ao vivo, né, Bela, depois também no canal do Facebook, YouTube do SIC TV Vilhena. Eu posto nas minhas redes sociais também todos os programas que a gente faz. Então daqui a alguns anos a gente vai pegar lá, vai entrar na SIC TV Vilhena, no YouTube, no Facebook, e eu falo, caraca, o Thiago falava isso há 15 anos, há 20 anos, e hoje a gente está nessa situação aqui, ó, calor de 40 a 45 graus de Vilhena, a gente não tem mais bicho, está cheio de mosquito. Eu falei, Bela, há 2 semanas, sobre os nossos rios aqui de Vilhena, né, que estão totalmente sujos, já quase degradados, sem fauna nenhuma. E daqui a alguns anos a gente vai ter rios gentificados, como é lá no Rio de Janeiro, de onde eu vim, né? Que a gente não tem mais fauna, não tem mais flora nenhuma. Então, assim, o objetivo do programa, o objetivo do quadro é explanar para a população os nossos problemas, principalmente aqui de Vilhena, tá? Porque eu acho que a gente tem que resolver os nossos problemas aqui em Vilhena para a gente conseguir, Bela, fazer uma região norte melhor, fazer um Brasil melhor e fazer essas políticas ambientais pelo mundo de forma mais eficiente, né? Tiago, já que a gente tocou no assunto aí de animais, como sapo, lagartixa, qual seria, esses assim que são menores, são até mais fáceis de lidar, mas o que a população tem que fazer quando lidar com um animal assim, peçonhento talvez, alguma coisa mais que não deveria estar ali? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre costumo falar, e isso é uma orientação também de praticamente todos os órgãos ambientais, para você que está em casa, qualquer bicho que você vê. Se for um sapinho pequeno, como a Bela falou, uma lagartixa, outro bicho pequenininho, não tem problema, a não sei que seja um escorpião. Mas, basicamente, qualquer animal que aparecer, por exemplo, esse bichinho aqui caiu de um ninho, a Secretaria de Meio Ambiente levou para a gente continuar o trabalho até para reintroduzir esse bicho. Mas qualquer bicho, seja ave, seja cobra, seja uma onça, como apareceu já uma onça ali Tivemos relatos. No aeroporto, qualquer animal, você avistou qualquer animal, desde que esse animal não esteja no mato, tá? Se estiver no mato, estiver na beira não estiver oferecendo risco a ninguém, não estiver oferecendo risco para ele mesmo, né? Por exemplo, numa rodovia, você deixa o bicho embora. Mas se estiver oferecendo algum risco, deve-se entrar em contato logo, o quanto antes, com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros também faz esse trabalho, com a Polícia Ambiental, com a Secretaria de Meio Ambiente também, mas a Secretaria trabalha de 7 a 1 somente. E eu costumo falar para sempre entrarem em contato comigo, né? Semana passada, Bela, lá no Idarão, lá no posto fiscal, né, na divisa aqui de Rondônia com Mato Grosso, um amigo do Idarão entrou em contato comigo e tinha uma preguiça lá, estava interrompendo o fluxo de atividades dos caminhões lá no local. E aí, assim, eu até falei para ele, mas está oferecendo risco? Eu falei, Thiago, tá, porque um caminhoneiro desse pode passar, não ver a preguiça e pode acabar levando ela a óbito, né? Uma preguiça real seria uma grande perda para a nossa biodiversidade.
Então aí eu não podia na hora, entrei em contato com o Corpo de Bombeiros, então a gente dá um jeito. Né? Hoje aqui em Vilhena, ninguém tem mais desculpa de matar cobra, de matar bicho nenhum. Se quer ter algum animal silvestre em casa, que isso também é proibido. Está previsto em legislação 9.605, artigos 29 e 32, que a gente não pode capturar nenhum animal na natureza, mesmo que por boa ação. Né? Às vezes uma pessoa leiga pegou esse bichinho aqui, vai criar bem. O bicho, enfim. Mas mesmo que por boa ação é crime ambiental. Você tem que ter uma autorização de órgão ambiental, você tem que ter expertise para isso. Então entre em contato conosco, entre em contato comigo, com a Polícia Ambiental, com o Corpo de Bombeiros, que a gente vai dar um jeito. E se for um bicho perigoso, uma cobra, enfim, qualquer animal, eu sempre digo, Bela, para você ficar a pelo menos uns 3 metros de distância ou uma distância que você consiga avistar esse bicho. Então você está vendo esse bicho ali, liga, a gente vai correr lá e aí você vai mostrar para a gente onde está. Esse bicho está ali, Thiago, está ali, bombeiro, e a gente vai conseguir efetuar, porque já várias vezes a gente foi até o local e daí o pessoal se escondeu dentro de casa, dentro do quarto, principalmente por conta de serpentes, e quando a gente chegou no local não tinha mais bicho, a gente ficou procurando lá horas e horas e não achou. Você só precisa se preocupar enquanto você está... Você só precisa se preocupar quando você não vê mais ela, né? Exatamente. Então, se você tá... Nenhum bicho, galera, o pessoal costuma falar de serpente. Serpente tem muitos mitos, né? Uhum. Esses animais têm muitos mitos. A serpente vai pular em cima de você. A caninana vai vir no teu pescoço. Não tem nada disso, galera. A gente está aqui exatamente para desmistificar essas ações relacionadas aos animais silvestres. Então, eu posso garantir para você, fica uma distância segura, 3, 4 metros. Visualize o bicho, ligue para a gente que a gente vai até o local, você vai apontar para a gente vai fazer o resgate e vai estudar um local interessante para soltar esse bicho na natureza de novo, para que de certa forma ele não volte para casa de ninguém. Até porque, aquela história, né? Aquela frase clichê, mas que é verdade. Nós que estamos invadindo o local, o habitat dos animais. Né? Não somos animais que estão entrando dentro das nossas casas. Principalmente lá para o lado do Parque Ecológico, a galera de lá está sofrendo, entre aspas, com vários animais entrando dentro de casa. Então, esse é um toque interessante para a população. Eu vejo de pertinho mesmo. Ali perto onde eu moro, quase setor de chácara, a gente passa por uma ponte, ali do Perigiçá. E volta e meia tem macaquinho pulando de um lado para o outro, tem marca de capivara, se eu não me engano. Então, assim, é uma coisa que a gente vê de perto, realmente, esse contato com os animais. E acaba sendo, às vezes, até perigoso para eles, porque passa carro ali de noite, não tem muita iluminação. Então, realmente, acaba sendo mais perigoso. Principalmente, outra coisa interessante que você falou, Bela, os primatas, galera. A gente falou aqui algumas semanas, há um mês, não sei, não lembro, sobre aquele monkeypox, né? A varíola dos macacos. O pessoal nem está querendo chamar mais de varíola dos macacos. Tinha gente matando, macaco, enfim. A proximidade genética dos primatas, dos macacos, com os seres humanos é muito grande. E o que eu vejo de gente, principalmente em alguns parques aquáticos aqui de Rondônia, né, bem famosos, alimentando esses macacos, chegando numa proximidade muito grande, ou então vai até numa tribo indígena, né? E o índio está lá com o macaco, a galera pega esse macaco, bota no pescoço e tal. Isso é muito perigoso. Quando eu estava com o secretário de Meio Ambiente, há alguns anos, a gente fez até uma notificação para um que hoje até vereador, né? A gente notificou ele, a fim de instruir a população, e até ele mesmo, porque ele foi fazer o resgate de um macaco na beira da rodovia. Então ele não sabe o risco que ele apresentou para aquele animal e até mesmo para uma população de primatas, porque se ele está com alguma doença que a gente chama de arbovírus, né, são vários vírus relacionados, ele pode passar para aquele indivíduo e aquele indivíduo levar para aquele grupo de primatas, e todo aquele grupo de primatas vai morrer no meio do mato. Ou até mesmo aquele macaco transmitir alguma doença para ele e esse cara ficar mal. Então, assim, na época foi falado bastante aqui na cidade, o pessoal meteu o pau na minha pessoa lá, brigou comigo, mas na época eu expliquei o motivo, né, foi a notificação, e eu sempre falo isso para a população. Então, qualquer problema, qualquer animal que venha aparecer, entre em contato, tem minhas redes sociais, né, William? Consegue colocar minhas redes sociais aí, William?
Aí, ó, minhas redes sociais, Thiago Baldini, Bela, também tem o Facebook, o YouTube, então se você não tiver meu telefone, pode entrar na minha rede social, que eu acho que fica até mais fácil. Hoje todo mundo está com o celular na mão e tem um contato direto. Entre em contato, me manda um direct lá, tá um bicho aqui. Se eu não puder estar indo, eu falo diretamente com o órgão ambiental, seja qualquer hora. Eu já saí, por exemplo, de umas lanchonetes famosas aqui, eu estava de noite, até tomando uma cervejinha de leve, e eu já tive que sair, Bela, por conta de chamado de bicho para a gente poder resgatar. Então é um compromisso que eu tenho, né, enquanto biólogo também, né, especialista em fauna, com esse tipo de trabalho aqui na cidade. Então até alguns anos a gente não tinha. De novo, você que está em casa não tem mais desculpa para matar esses animais silvestres. Entre em contato. Agora eu fiquei curiosa, viu? Tem quanto tempo mais ou menos você trabalha com isso? Eu trabalho já há algum tempo, Bela. Eu vou falar a minha idade aqui, né? Não tem problema com isso. Tenho 38 anos já, me formei em 2007 na biologia, formei lá no Rio de Janeiro, né? Na Universidade do Grande Rio lá, quero mandar um abraço para toda a galera, tem gente que assiste a gente. E aí eu entrei na faculdade, como quase todo mundo que entrou na faculdade não sabia que eu queria fazer direitos, só queria fazer biologia. Pensei em trabalhar com botânica e aí logo depois da minha primeira aula de zoologia, eu pensei, eu quero trabalhar com bicho. E aí comecei a trabalhar com bicho. E assim, uma coisa que me incentivou muito foi exatamente esses programas, só que na época, Bela, eram programas de emissoras de canais fechados, que eu assistia, aquilo me incentivou bastante a trabalhar com o meio ambiente. E aí, enfim, passaram-se os anos, eu fui para o laboratório lá de anfíbios e répteis da UFRJ, né? Inclusive sou pesquisador, colaborador de lá, do laboratório de anfíbios e répteis, e comecei a ter uma gama de atividades, uma gama de expertises, assim, principalmente com as aves, principalmente com a falcoaria. Então, isso já vai lá desde 2007, mais ou menos, e até hoje eu trabalho com isso, entre outras coisas. Como eu falei, o biólogo, gente, não é só bichinho, tá? O pessoal tem um certo preconceito aqui na cidade, no estado, acha que o biólogo só trabalha com bichinho, nada disso. A gente faz licenciamento ambiental, né? Estou fazendo pós-graduação na área, então a nossa empresa, Rapina Soluções Ambientais, ela trabalha com consultoria ambiental e com uma gama de atividades relacionadas ao meio ambiente. Só que eu tenho esse compromisso, Bela, com a nossa fauna, com a nossa flora, principalmente aqui da região da cidade. Nós preparamos um VTzinho aí explicando um pouquinho mais. O diretor pode colocar no ar? É o seu? Deixa eu... Olha. Bom dia, Raquel. Bom dia, galera que está em casa nos assistindo de novo em mais um Biodiversidade, agora toda sexta-feira. Dando continuidade àquele trabalho de resgate de animais silvestres, vou mostrar um carinha para vocês aqui. A gente vai até colocar equipamento nele agora, para a gente dar início num treinamento, né? Para mais para frente reintroduzir esse animal à natureza. Esse carinha é esse aqui, ó, que tá dentro da caixa. Tô levando agora, vou botar equipamento, vou mostrar para vocês. Ele ainda tá um pouquinho assustado, vocês podem ver, mas faz parte, né? A gente vai fazer um trabalho, depois de colocar o equipamento de falcoaria, vamos fazer um trabalho de amansamento desse bicho. E depois que a gente fizer o amansamento, a gente vai começar a treiná-lo, vamos muscular esse bicho e ensinar esse bicho a caçar. Vamos fazer o papel dos pais dele. A gente vai mostrar isso aqui ao longo de alguns meses, né? A gente vai mostrando aqui no programa Câmera Mais. Então vamos lá. E esse bicho aqui é um Falcus parvellus, né? Um falcão quiriquiri, um dos menores falcões do mundo, que tem aqui na nossa região bastante desse bicho, tá? Então falar um pouquinho desse bicho aí no vídeo e depois a gente vai mostrar colocando equipamento, enfim. Também conhecido como falcão americano, o falcão quiriquiri era o menor dos falcões e uma das menores aves de rapina do Brasil, ocorrendo em todo o território, exceto em áreas de floresta. Como a maioria das aves de rapina, o quiriquiri captura cobras, lagartos, roedores, morcegos, pardais e filhotes de pombo, ajudando a controlar a população de alguns animais que, na ausência de predadores, podem se tornar pragas indesejáveis em áreas rurais e urbanas.
porém eventualmente pode capturar pequenos animais domésticos, mesmo em gaiolas, o que torna alvo do ser humano. Além de nome de lugar, próximo a Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso, também se refere aos sacerdotes da tribo indígena Pareci. É uma elevada atribuição na hierarquia dessa etnia. Quanto à ave, encontra-se uma preciosa menção na obra de Roquete Pinto, denominada Rondônia, publicada no volume 20 dos arquivos do Museu Nacional. A denominação que estes índios dão aos seus médicos sacerdotes, por extensão, serve também para batizar um pequeno falcão, Falcos parvellus, que é totem da tribo. Na expedição de 1909, chegando ao rio, viram os exploradores sob uma árvore ao lado do salto um pequeno representante da espécie. Para a coleção destinada ao Museu Nacional foi alvejada a avezinha, mas antes que o tiro partisse, o índio Dolori Matias, influente chefe e guia da coluna, pediu que fosse poupado o Utiariti, protestando que se o matassem não poderiam ser felizes nunca mais, porque dele provinham os parecis. A avezinha não morreu. Rondon, em homenagem à crença dos seus auxiliares, deu aquele nome ao salto do rio Papagaio. O Utiariti, portanto, é o Quiriquiri, um rapinante de pequeno porte comum em boa parte do Brasil. Isso aí, galera, acabamos de colocar aqui o equipamento, ó, do nosso falcãozinho que a gente vai treinar para reintroduzir para a natureza. E queria agradecer aqui o Paulo e sua esposa aqui do Laços e Fitas, que colocou o equipamento pra gente, deu super atenção. Queria agradecê-los, e isso aqui faz parte, né? Faz parte do processo dessa atividade de falcoaria que a gente usa também, além de educação ambiental, de controle de fauna, para fazer esse trabalho de reintrodução de espécies nativas para a natureza. Então esse falcãozinho aqui, o falcão Quiriquiri, já iniciamos o treinamento, né? Fazer aqui o manning, que a gente fala, que é acostumar esse bicho com a gente. Vamos fazer toda uma etapa, vamos mostrar essas etapas aqui e até esse bicho voltar para a natureza.
Que fofura, né, gente? A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta para falar um pouquinho mais desse vídeo, contar a história desse pequeno. Agora voltando aqui com o Thiago. Thiago, eu quero saber um pouquinho dessa coisinha fofa. Afinal de contas, não tem um nome ainda, né? Não tem, Bela. A gente não colocou o nome. Tem o nome popular desse bicho, né? Mas o nome que a gente sempre dá quando a gente vai ficar algum tempo assim, não tem nome ainda não. Será que a galera quer escolher o nome? Ó, pra você aí de casa que tá pensando já no nome, ele tem cara do quê? Pois Afinal de contas, né? Mostra aquele, ó. Vamos ver a cara dele, ó. Será que tem... Quem que é mais bonito? Ele ou ele? É competição dura, né? Olha só. Olha. Você já pode mandar aí o nome que você acha que ele tem. Vamos ver então na próxima semana que nome que eles mandaram. Pode mandar também pro Thiago. O pessoal aí quiser mandar mensagem para ele falando, olha, esse bichinho tem cara de ter um nome tal. É verdade. Até porque a gente vai mostrar aqui, né, Bela, durante as semanas toda a evolução do treinamento desse bicho e a gente vai precisar, né, de um nome para chamar ele até, né, para batizar esse bicho. E eu vou mostrar até esse bicho voar e começar a caçar. A gente vai mostrar aqui, ó, o papinho dele, como é que tá cheio, Bela. Acabou de comer, ó. Olha só. E ele é um filhotão, né? Filhotão, Bela. Filhotão. Esse aqui, ele tem, acho que em torno, deve ter mais ou menos uns 60 dias, não mais que isso, né? E é sempre bom lembrar, semana passada a gente falou sobre isso, Bela, da falcoaria, né, como patrimônio imaterial cultural da humanidade, tombada pela Unesco. E a falcoaria é aquela arte, você que está em casa você vai lembrar, né? Falcoaria é a arte de treinar aves de rapina para caça, né? Ou a gente faz o trabalho de controle de fauna, igual a gente faz, né? Controle de pombos, entre outras aves, usando os gaviões treinados. Ou a gente também faz educação ambiental com crianças, Bela. Já fizemos educação ambiental com várias crianças aqui do município, com crianças autistas também, enfim, com adultos. E a falcoaria é um meio de devolver esse cara aqui para a natureza. Então a gente vai treinar esse bichinho aqui, esse falcãozinho que você vai dar o nome que está em casa, né? A gente vai treinar esse bicho com técnicas de falcoaria e ele agora está mansinho assim desse jeito. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele voando. Daqui a pouco não. Daqui a algumas semanas, a gente vai mostrar ele voando aqui, Bela, dentro do estúdio. Quero ver se o Eliel vai conseguir pegar aqui o bicho voando. Vamos chamar na luva. E aí mostrar esse bicho, filmar esse bicho voltando para a natureza, se alimentando, caçando, que é da onde ele não deveria ter saído, né, Bela? Thiago, eu agradeço muito a sua presença, sanando aí as nossas dúvidas e curiosidades, mas a gente vai encerrando por aqui, já estamos até passando o nosso horário, já que vem o diretor aqui bater e expulsar a gente daqui, né? Sextou! Aproveita a sua sexta-feira, olha só, final de semana tá aí, o pessoal aproveita para beber, para descansar um pouquinho, né? Tchau, tchau, gente, até semana que vem!